Ok. Bom dia, pessoal. Gostaria de começar falando um pouco, discutindo um pouco sobre a atividade que eu passei na aula anterior, que é para fazer essa correlação com algumas substâncias, a sua influência sobre o processo de contração. Na verdade, para vocês descreverem quais seriam os efeitos, especificamente moleculares, dessas substâncias sobre o processo de contração. Em resumo, se essas substâncias elas vão fazer com que haja uma interferência no processo de contração, relaxando ou estimulando o processo de contração. E se essa substância ela vai interagir com a actina-miosina ou com o complexo troponina-tropomiosina, né? Então, fazer mais essa coisa bem breve, bem geral, não precisa ser em detalhes. E para isso, eu queria que vocês falassem, me dessem um feedback, certo? Começando aí com a primeira substância, que seria relaxante muscular. Eu queria ouvir o que é que vocês colocaram sobre o efeito desse relaxante muscular no processo de contração do músculo esquelético. Certo, Renan está falando que não fez. Alguém fez, gente, só por cima, para poder a gente discutir. Certo, parece que ninguém fez. Tá bom, então essa atividade, já que ninguém fez, ela vai ficar acumulada, então, né? Vai ser ela e a dessa semana, né? Que a gente termina o conteúdo amanhã de músculo liso, tá certo? Então vamos começar hoje a aula sobre músculo liso, tá bom? Eu queria só deixar informar, se vocês tiverem alguma dúvida, falem ao fone, tá? Porque eu não vou estar olhando o chat. Então a aula de hoje é sobre esse processo de contração e excitação de um novo músculo, um músculo do tipo liso. A gente vai ver que esse processo, tanto de excitação e contração, existe algumas diferenças correlacionadas com o músculo esquelético. Então, são processos, na sua grande maioria, parecidos, mas existem particularidades nesses processos de excitação e contração. O músculo liso é um músculo também bastante frequente no organismo humano. Ele representa, não tanto como o músculo esquelético, mas ele está representando cerca de 25% do total do corpo humano, de 25 a 30%. Então, é um músculo bem expressivo também em termos de quantidade. E a gente pode analisar, a grosso modo, exemplos de músculo liso em várias regiões do corpo. Por exemplo, a gente vai ter músculo liso nos nossos olhos, né, constituindo os nossos olhos. A gente vai ter músculo liso constituindo todo o trato gastrointestinal, por exemplo, além, por exemplo, da bexiga. Então, a gente vai encontrar facilmente esse músculo liso, esse tipo de músculo atuando na formação do organismo humano. Então, ele é de extrema importância também. Os processos fisiológicos para acontecer, os processos fisiológicos de contração e excitação, eles são bem particulares, né? Mas, como eu falei anteriormente, muito parecidos também com o músculo esquelético, mas tem suas particularidades. A gente tem que esse músculo liso ele é formado por um conjunto de fibras menores relacionadas com o músculo esquelético. Quando eu comparo, né, com o músculo esquelético e o músculo liso, as fibras vão ter uma menor dimensão, tá? E vão ter uma estrutura diferencial, um rearranjo molecular diferencial. A gente viu lá no músculo esquelético que existem majoritariamente, ou seja, em grande maioria, miosina e actina, né? E aqui também não vai ser diferente em termos de músculo liso. Ele vai ser composto também por miosina, por actina. Mas o arranjo dessas moléculas vai ser bem diferente daquela do músculo liso, né? Opa, do músculo esquelético. Então vai ter essa diferença em termos de rearranjo estrutural das fibras,
né? E aí a gente vai ter que o princípio da contração muscular é igual, ou seja, vai ter interação entre miosina e actina. O que é que a gente fala como princípio? É a atividade principal para acontecer o processo de contração. O que é? É a interação entre miosina e actina. Então, basicamente, esse princípio ele não muda no processo de contração do músculo liso, mas o arranjo estrutural dessas moléculas vão ser diferentes, formando uma conformação em termos de rearranjo da fibra muscular, tá? A fibra muscular, aqui a gente vai entender e perceber que existe outro rearranjo, né? Outro rearranjo em termos de molécula actina e miosina. Mas o princípio de contração é o mesmo, tá? O músculo liso ele tem duas subdivisões. No músculo esquelético é um músculo esquelético único, né? A gente não tem subdivisões. Aqui a gente vai ver que o músculo liso ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser liso, multiunitário, e ele pode ser liso unitário. Esse liso multiunitário, pelo próprio nome, a gente já sabe que é mais de uma fibra. Então, essas fibras elas vão estar em paralelo, de forma alongada, como a gente analisa na imagem 1, a letra A. Né? Então, a gente está vendo aí esse rearranjo. As fibras elas são mais finas, são longas também, e elas são no tipo músculo liso multiunitário, elas são separadas, é como se fossem feixes. E vai ter uma disposição aí que a gente analisa realmente uma separação entre essas fibras. Parece que elas vão estar, de certa forma, um pouco afastadas uma da outra. Mas que, na verdade, a gente vai ter esses paralelos aí entre essas fibras com um pequeno espaço, né? No músculo liso unitário, o que acontece? Não é que exista apenas uma única fibra, não. Existem várias fibras, mas elas estão muito densas, muito coladas uma à outra, né? A gente está vendo um exemplo aí na figura B de uma artéria. Então a gente analisa que o músculo liso ele reveste os vasos sanguíneos e a gente consegue perceber como a disposição das fibras é diferente do músculo liso multiunitário. A gente consegue perceber que há uma densidade, há uma compactação dessas fibras no tipo do músculo liso unitário, tá? Então a gente vai ter esses dois tipos de músculo liso. A gente vai ver que existe aquele multiunitário e existe o unitário. O processo de contração, o princípio é o mesmo nos dois tipos, tá? O que é que vai acontecer? A gente vai ver que o multiunitário e o unitário, eles vão ter tipo de inervação diferente, que aí também pode influenciar o processo de contração. O músculo liso como um todo, né, seja ele liso ou multiunitário, seja ele unitário ou multiunitário, eles vão ter diferenças em termos de durabilidade do processo de contração. A gente vai definir que esse processo de contração no músculo liso, seja ele multiunitário ou unitário, é uma contração, a contração será tônica e prolongada, tá? Essa diferença marcante entre o músculo esquelético e o músculo liso. No músculo esquelético, a gente tem uma contração rápida, né? No músculo liso, a gente vai ter o processo de contração tônica e lenta, certo? Então, esse tipo de contração vai mudar aí. Ou seja, a contração ela vai ser um pouquinho mais lenta no músculo liso e é de conhecimento nosso, já que no músculo esquelético essa contração é mais forte e mais rápida, né? Não que a do músculo liso não seja forte, é também, só que ela vai ser a contração mais lenta. O que é que significa? Que para acontecer o relaxamento no músculo liso, vai demorar um pouquinho mais. No músculo esquelético, o relaxamento ele é mais rápido. Ele é consequência direta do processo de contração. Contrai, relaxa.
No músculo liso vai haver a contração, mas para haver o relaxamento há um intervalozinho de tempo maior. Então, essa é a diferença marcante entre esses dois tipos de músculo, tá? O liso e o esquelético. A contração do músculo liso multiunitário relacionado com o unitário, também vai existir uma pouca diferença aí. A gente vai ver que essa diferença ela está mais correlacionada com o tipo de impulso. No impulso, no músculo liso multiunitário, o impulso ele vai se dar mais a partir de extremidades nervosas, que a gente chama de impulso nervoso mesmo. Já no unitário, esse impulso ele pode ser não só apenas pelo impulso nervoso, mas pode ser por hormônios e também por potenciais de ação e também apenas por substâncias. Então, aqui a gente vai ver que não vai ser necessário, às vezes, no músculo liso, acontecer potencial de ação para ver a contração. É interessante chamar atenção para isso, porque pode acontecer a contração sem haver um potencial de ação decorrente da entrada de determinados íons, certo? É bem interessante a gente chamar atenção para isso. Mas eu vou explicar com mais calma, um pouquinho mais na frente, na parte de excitação do músculo liso, para a gente entender essas diferenças. Aplicando, né, dando exemplo de onde a gente encontra o músculo multiunitário e o unitário, ambos tipos do músculo liso, ambos músculos lisos, a gente vai ver que esse multiunitário ele vai estar presente principalmente na íris do olho, né, na nossa íris, e o unitário ele vai estar revestindo todo o trato gastrointestinal. A gente está vendo aí nessa imagem, na imagem 2, do lado esquerdo, a gente está vendo um corte transversal do intestino delgado. Então, quando se faz um corte transversal, a gente observa a disposição desse músculo. Qual é o tipo de músculo que a gente vai encontrar aí? O músculo liso do tipo unitário. A gente percebe que é uma camada bem compacta da fibra muscular. E aí, dando destaque, na imagem mesmo está mostrando fibra muscular lisa. E percebam que na região mais interior da imagem, a gente está vendo aí a liberação de neurotransmissores a partir de uma corrente, né, de nervos e esses neurotransmissores aí se conectando a receptores que vão estar também na superfície da fibra nervosa. No tipo multiunitário, a gente quando faz um corte longitudinal da íris, né, a gente percebe a disposição do músculo, que nesse caso vai ser músculo liso, mas multiunitário. Ele vai ter um espaçamento entre as fibras. Quem vai estar entre o espaçamento dessas fibras? A rede de nervos, que a gente chama aí de neurona, tá? É o conjunto de neurônios. Vejam só, eu falei agora há pouco que no unitário, né? Ele também pode ser chamado de visceral, tá bom? Só para lembrar. Que eu falei que às vezes o processo de contração dele não é diretamente dependente de neurotransmissores, né? A gente vai ver isso. Mas pode acontecer. Ele é um tipo de músculo que pode acontecer. O músculo liso como um todo. Pode acontecer a propagação a partir do impulso nervoso, a partir da geração desse potencial de ação, a partir da geração do impulso nervoso, como a gente já sabe. Pode haver por hormônios, influências hormonais, e pode haver apenas pelo transporte de determinados tipos de íons, sem gerar potencial de ação, certo? Então, é só para lembrar as formas de geração do processo de contração, que vai ficar mais claro lá no processo de excitação do músculo liso. Gente, até então, alguma dúvida? Podem falar, e aí a gente vai continuando. Quais as características do músculo liso, né? A gente está vendo aí que vai existir as diferenças que eu pontuei em termos de dimensões físicas, as fibras elas vão ser mais finas,
A organização dessas fibras, elas vão ser em feixes ou também em folhetos. O que é isso? Significa que vão ter uma dimensão menor e uma dimensão em feixes, tá? A resposta aos estímulos, ela passa a ser também diferenciada. Como eu falei, nem sempre a contração ela vai ser decorrente do impulso nervoso. Essa contração ela pode ser a partir da influência hormonal diretamente, a partir da diferença de concentração de íons. Aí eu chamo a atenção que o íon mais importante aí nesse processo de contração é o cálcio, será o cálcio, tá? E outra característica muito importante para a gente diferenciar um músculo liso do músculo esquelético é que não vai existir o complexo troponina, desculpa, não vai existir o complexo troponina, tá? Aí a gente vai ver que existe outra substância, outra proteína que vai substituir esse complexo, que no caso, existe no músculo esquelético. No músculo liso, a gente não vai ter a presença desse complexo, tá? Os padrões de interação nervosa com a fibra muscular também são diferentes. É o que a gente chama de características de inervação diferenciada. Lembram lá no músculo esquelético a gente viu as junções neuromusculares. As junções neuromusculares aqui, elas também vão acontecer, mas elas vão acontecer de uma forma diferenciada. Quando eu analiso, por exemplo, a disposição das junções neuromusculares nessa imagem 2, eu estou vendo que tem padrões diferentes. No multiunitário, basicamente é cada junção neuromuscular em cada fibra. E ainda tem as ramificações, né? No multiunitário. No unitário, é apenas uma junção neuromuscular. Por quê? Porque as fibras vão estar mais coladas. No multiunitário, não. Elas vão estar mais separadas e precisam ter maior cadeia de nervos aí. Por isso que a junção neuromuscular ela vai ter também essas ramificações. E a função, né? A função do músculo liso é diferente do músculo esquelético. No músculo esquelético, a função principal é de dar forma e proteção. No músculo liso, essa função vai ser mais uma função muito correlacionada com a função do sistema como um todo. Então, para ficar mais claro, quando a gente analisa a distribuição do músculo liso no trato gastrointestinal, qual será a função desse músculo liso? Proporcionar, né, principalmente os movimentos peristálticos, tá? Quando eu analiso a presença do músculo liso na bexiga, qual é a sua função? Proporcionar que a bexiga encha e a bexiga consiga se esvaziar. Então, a gente está vendo que a função não é só de proteção ou revestimento. Ela também, no caso do músculo liso, vai dar funcionalidade ao sistema, né? Ou ao órgão em específico. Tá? Essa seria também uma diferença. Pegando aí as características de cada tipo de músculo liso, começando pelo músculo multiunitário, a gente vai ver, como eu falei no início da aula, que as fibras elas são separadas e ela tem uma dimensão menor, que a gente chama pode ser conceituada como fibras discretas, tá? A atuação é independente, ou seja, uma fibra só pode se contrair sem influenciar a outra. Então, quando eu analiso, por exemplo, essa disposição aqui do multiunitário, eu vejo que as fibras estão separadas. Então, se uma única fibra sofre processo de contração, pode ser independente, ou seja, pode acontecer apenas nela, não interferir e não se propagar nas outras, tá? Isso que é o interessante também do músculo multiunitário. Já no músculo visceral ou unitário, né, a gente vai ver que essa propagação ela é igual, porque as fibras estão coladas, ela é dependente.
no músculo multiunitário, essa contração é independente em termos de fibras, tá? Outra característica é cada fibra vai ter sua conexão com a rede nervosa, ou seja, vai possuir apenas uma única inervação, certo? Apenas uma única inervação. Para cada fibra. Lá no unitário, a gente vai ver que existe uma só para a fibra toda, né? Para as fibras todas que estão em conjunto. Aqui vai ser uma só para cada fibra, tá? E a gente também vai ter uma disposição de substâncias externas muito parecida com o músculo esquelético, riquíssimas em glicoproteínas e outras proteínas do tipo colágeno, tá? Então ela tem esse aspecto, o multiunitário tem esse aspecto mais parecido com o músculo esquelético, nesse sentido. A gente está vendo o exemplo desse tipo de músculo, a gente pode encontrar, que seria o músculo ciliar e também o músculo da íris, do olho. Então, a gente tá analisando o olho aí, a gente vê basicamente os músculos ciliares nessa região mais próxima à pupila, né? E a gente está vendo a íris também, o músculo conectando aí, sendo conectado com os músculos ciliares, tá? Então, esses músculos, eles são do tipo liso, do tipo multiunitário. Porque, pegando um exemplo na prática, porque às vezes a gente tem uma certa pressão, digamos assim, em determinado tipo do olho e o outro não, né? Ou às vezes só parte do olho, às vezes a gente percebe um certo incômodo e na outra parte não. Se a gente estiver relacionando com a composição, né, do olho em termos de músculo, a gente pode perceber que, como é no tipo multiunitário, a gente pode ter percepções, contração nervosa, contração muscular a partir de diferentes impulsos nervosos nessa região do olho. Tá? Por quê? Porque é um músculo do tipo liso multiunitário. Então, as fibras elas respondem ao estímulo nervoso de forma independente, né? De forma independente. Já as características do músculo liso unitário são diferentes das do multiunitário. A contração ela é total, ou seja, acontece ao mesmo tempo em toda a fibra nervosa, fibra muscular, desculpa. As membranas celulares elas estão muito próximas uma da outra e acabam tendo uma maior conexão, né? E aí elas têm maior adesão entre si e em vários pontos. Então, se a gente for analisar essa dimensão aqui da fibra, a gente percebe que basicamente a gente não consegue distinguir uma membrana de uma fibra da outra. Elas estão muito coladas e tem vários pontos de conexão aí, de adesão entre elas. Outra característica é que elas vão possuir comunicação. Se elas estão muito coladas, tem que haver uma comunicação para proporcionar o transporte de substâncias. A gente viu na aula introdutória que essas junções comunicantes elas proporcionam comunicação entre as diferentes células e como seria essa comunicação? A partir do transporte de substâncias entre essas células adjacentes. Onde é que a gente pode encontrar músculo liso do tipo unitário? Revestindo todo o trato gastrointestinal, como eu falei, na região da bilis, né, principalmente no ducto biliar, tá? Nos uréteres e no útero, a gente vai ver que os uréteres e o útero eles têm um processo de contração como é característico do músculo liso ser tônico e prolongado, mas a gente vai ver que o tipo de potencial nessas regiões, nos uréteres e no útero, é diferente. Vai ser um potencial em platô, tá? Já a gente vai ter também exemplos de onde encontra músculo liso do tipo unitário, revestindo os vasos sanguíneos, como eu mostrei na figura anterior. Gente, tem alguma dúvida até então?
Ok. Os mecanismos de contração, começando agora, né, vão ser básicos. O princípio é o mesmo, mas os mecanismos eles vão ser um pouco diferenciados. Não vai existir o complexo troponina, como eu falei, certo? Então, não existe aquela molécula que a gente viu lá, aquele complexo proteico de 3 sítios, né, de ligação, em que um deles vai se ligar com o cálcio. Então, não vai existir esse complexo proteico chamado troponina. A disposição da actina e miosina é bem diferenciada aí no músculo liso. Vamos analisar essa imagem da figura 3. Vejam que existe muito mais filamentos de actina do que de miosina. A miosina ela vai se dispor na região também mediana, assim como no músculo esquelético, mas ela tem uma composição, que a gente pode dizer, composição unitária para cada fibra, digamos assim. Não vai ter disco Z, né? Em vez do disco Z, a gente vai ter os corpos densos. Esses corpos densos são os filamentos que vão ligar, são o complexo proteico que vão ligar os filamentos de actina, né? E a gente pode comparar ele com a mesma funcionalidade dos discos Z. Então, os corpos densos, eles funcionam, de certa forma, como os discos Z no músculo esquelético. Aqui a gente vai, no músculo liso, vai ter outra denominação, são um complexo proteico denominado corpos densos. Então, eles servem para ancorar os filamentos de actina. O que é que a gente vai ter de diferente também? A miosina, ela vai ter uma capacidade de interagir em ambas as direções com as moléculas de actina. Como é isso? É o que a gente chama de pontes cruzadas. Nessa imagem à esquerda de vocês, a gente percebe a disposição dos filamentos na fibra como um todo. Percebam que as moléculas de miosina, elas podem estar em várias dimensões, né, em várias disposições. E também, além dessas várias disposições, as pontas da miosina, aquelas cabeças da miosina, elas também vão estar não apenas em um sentido, elas podem ter vários sentidos. Então, se a gente está analisando, comparando com o músculo esquelético, no músculo esquelético a gente tem um sarcômero bem definido, né? Então, a gente tem miosina no meio, actina em paralelo, e vários sarcômeros juntos formando a fibra. Aqui não, a gente não vai ter o sarcômero, a gente vai ter a disposição não tão organizada como no músculo esquelético. Essa organização é ao longo de toda a fibra de moléculas de actina e miosina. Não existe um padrão de distribuição. Por não se ter esse padrão de distribuição organizado como na fibra muscular esquelética, o músculo liso vai ter a capacidade de se contrair contrair como um todo a fibra. E uma contração que se estende ao longo de toda a fibra, de uma vez só, certo? Com isso, o processo de contração, ele também vai ser tônico, é o que a gente chama, né? E ele vai ser prolongado. Ele vai demorar mais um pouco para essas fibras relaxarem. Porque essa contração ela acontece como um todo. É só vocês imaginarem, por exemplo, uma esponja de lavar prato. Quando você pega a esponja de lavar prato, que você espreme ela como um todo e faz movimentos de rotação, ela fica totalmente, digamos assim, contraída. Então, é a mesma coisa que acontece na fibra muscular lisa. Então, ela vai ter uma contração completa e em várias direções. Então, se eu pego uma esponja de lavar prato, ou qualquer tipo de esponja, faço movimentos aleatórios, então ela vai ter uma deformação completa em todas as direções. Isso a gente pode ver, esse exemplo, que também pode ser aplicado no processo de contração do músculo liso como um todo. Então, ele não vai ter um padrão específico de organização, né? Ele vai ter essa distribuição de actina e miosina como um todo, para proporcionar essa contração tônica, certo?
A essa distribuição de filamentos de miosina, das cabeças da miosina, em ambos os lados e em ambas as direções, né, em diferentes direções, a gente chama de pontes cruzadas. Então, essas pontes cruzadas proporcionam, por exemplo, que uma fibra que está no lado, um filamento de actina que esteja no lado, juntamente com as pontas, com as cabeças da miosina, eles possam interagir. Então, às vezes, o que acontece? A miosina tem essa disposição numa região, pode fazer uma interação com a actina em outra região, tá? Então, essa é a diferença nesse processo de contração do músculo liso. Eu não sei se ficou claro essa questão das pontes cruzadas, eu queria um feedback aí de vocês, se vocês compreenderam o que seriam essas pontes cruzadas. Marcelinho, tá me Tô, ouvindo? tô assim, muito É bem. porque aqui no meu computador a voz do senhor tá só cortando. Sério? Você poderia explicar de novo? Sim, essas pontes cruzadas, elas vão ser à disposição das cabeças de miosina em ambos os lados e em diferentes direções. Na disposição da miosina no músculo esquelético, a gente viu que existe um padrãozinho, né? Então, se está no lado, se as pontes da miosina, se as cabeças da miosina estão na disposição inferior, tudo para a direita, todas vão ser inferiores para a direita. Lá em cima, todas superiores para o lado esquerdo. Então, existe um padrão aí. Na fibra muscular do tipo liso, as cabeças da miosina não vão ter esse padrão. Vão fazer uma interação total aí. Aqui, dessa forma é que vai favorecer o processo de contração como um todo da fibra muscular do tipo liso. Então, essas pontes cruzadas, esse nome é dado pela atuação e disposição das cabeças de miosina em todas as direções da fibra. Tá? E aí isso proporciona o que eu estava explicando, seria a contração da fibra como um todo. Para ficar mais claro, se eu pego uma esponja e eu faço uma deformação nela, né? E eu mexo essa esponja em várias direções, eu consigo, por exemplo, tirar toda a água dela. É a mesma coisa o processo de contração, comparando, fazendo analogia aí com a esponja. Por quê? Porque a contração, quando a gente analisa do músculo esquelético, ela é mais padrão. Na do músculo liso, não, ela pode tanto se contrair e como pode haver essa interação em várias direções. Tá? O que é que justifica isso? A disposição dos filamentos de actina e miosina. Se a gente analisar a imagem da, da esquerda, vocês vão ver que essa distribuição de corpos densos junto com filamentos de actina e miosina não existe um padrão, né? Elas estão todas distribuídas ao longo da fibra. Quando eu analiso o sarcômero que está presente no músculo esquelético, eu vejo que existe uma organização. É tudo em paralelozinho, bonitinho. Aqui não. Esse arranjo é mais disperso. Para quê? Para proporcionar essa contração tônica que a gente vai ver. O que é que seria essa contração tônica na prática? É quando eu pego a esponja, por exemplo, e faço essa deformação, amasso ela como um todo. E além de amassar como um todo, eu posso fazer movimentos giratórios nessa esponja. É o que acontece com as fibras musculares do tipo liso, tá? Graças à presença das pontes cruzadas e graças à distribuição dos filamentos de actina e miosina sem ser em um padrão definido, certo? É isso que justifica essa contração tônica. Ficou claro, Renan? Ficou. Só que no meu ainda tá travando. Hoje, será que é a conexão? Eu acho que é. Certo. Deixa eu só ver aqui. Não, deve Como é que tá o ser sinal interno? daqui. E aqui no Pichelo a Ah, conexão tá. certo. Tudo bem. Ó, vamos prosseguir. Aqui eu estou mostrando as diferenças básicas entre o músculo liso e o músculo esquelético.
No músculo liso, como eu falei, a contração ela vai ser tônica e prolongada, justamente pela disposição das fibras, pela disposição dos filamentos de actina e miosina, certo? E também pela presença das pontes cruzadas. A contração ela vai ser mais duradoura e o relaxamento ele vai ser mais tardio, certo? A frequência desse ciclo é menor, mais baixa, em comparação à do músculo esquelético. No músculo esquelético, a gente teria uma frequência bem mais acentuada, ou seja, relaxa, contrai e relaxa mais rapidamente do que no músculo liso, tá? O músculo liso tem uma baixa frequência desse ciclo. A fração do tempo é alta, ou seja, a interação entre actina e miosina vai demorar mais, elas vão estar maior tempo ligadas, né? Interagindo, actina e miosina. Se eu falo que o músculo liso tem uma contração tônica, isso significa que a actina e miosina vão estar interagindo por mais tempo para ver o processo de contração. A energia fornecida a esse processo aí vai ser alta. Por quê? Porque a actina e miosina elas vão estar por mais tempo ligadas. E o interessante, se a gente for comparar a questão do músculo esquelético, lá o fornecimento de ATP era muito alto, né? A cabeça da miosina consumia moléculas de ATP a todo tempo. Aqui, no músculo liso, a miosina não vai ter essa capacidade tão rápida de quebrar o ATP. Ela quebra, mas de forma mais lenta. Mas o que acontece? Ela quebra de forma mais lenta, mas existe um número alto também de fibras, de exposição da fibra. Por isso que a demanda de energia vai ser alta. Por quê? Porque também vai ter uma contração prolongada, né? Então, se há uma contração prolongada, precisa de mais energia para manter essa contração. Diferentemente do músculo esquelético, no músculo liso, quem vai iniciar esse processo de contração é o cálcio, tá? A liberação de cálcio. Essa liberação de cálcio, ela pode se dar diretamente, ou seja, cálcio entra diretamente na fibra, sem ser preciso sair do retículo sarcoplasmático, ou esse cálcio pode sair lá do retículo sarcoplasmático, tá? Que a gente vai ver que sai das cavéolas, que são estruturas em que vai proporcionar a saída desse cálcio. Existe um mecanismo denominado de trava, ou seja, quando a actina e miosina elas interagem, elas podem fazer com que essa interação dure mais e leve mais tempo, né, para haver a desinteração entre actina e miosina. A esse mecanismo de prolongamento, de durabilidade, de interação entre actina e miosina por mais tempo, a gente denomina mecanismo de trava, tá? E ainda tem alguns órgãos que vão ter os músculos lisos exercendo o que a gente chama de estresse e relaxamento reverso. Esse estresse e relaxamento reverso eu vou explicar com mais detalhes na parte que eu estiver falando sobre as bexigas, né, o funcionamento da bexiga urinária. Que nada mais é do que manter uma pressão estável a partir do processo de contração, certo? Então, vai ficar mais claro quando for explicar direitinho esse mecanismo no processo de contração do músculo liso da bexiga, tá? Na bexiga urinária. Aqui. A gente está vendo que quando a gente analisa o processo de acúmulo de urina, processo de formação da urina e acúmulo na bexiga, a gente vai ter pressões diferentes nessa estrutura. Quando a bexiga está cheia, essa pressão internamente ela eleva-se muito, tá? Ela eleva-se bastante, fazendo com que haja uma pressão alta de fora, aliás, de dentro para fora, de dentro para fora. Quando a bexiga está se esvaziando, essa pressão ela tende a cair bruscamente. Para as paredes da bexiga não se colapsarem de uma forma rápida, porque a pressão está diminuindo de forma rápida, vai haver um processo de
estresse, relaxamento reverso. Ou seja, esse relaxamento vai acontecer contra a pressão que está havendo naquela estrutura. Na imagem aí no lado direito, a gente está vendo que o músculo da bexiga aí está contraindo durante a fase de enchimento. Então, existe uma contração, uma pressão contrária quando enche, e existe uma pressão contrária quando ela se esvazia. Vejam só, na bexiga hiperativa, essa pressão é de fora para dentro, né? De fora para dentro. Na bexiga normal, para a bexiga permanecer como se fosse um saco, né? Uma bolha, digamos assim, é necessário que tenha também uma pressão, mas essa pressão vai ser ao contrário, vai ser de dentro para fora, para manter essa estrutura. Em outras palavras, o que seria o estresse relaxamento reverso? É quando o músculo sofre uma pressão, quando ele sofre essa pressão, ele vai se contrair, essa contração ela vai ser prolongada, mas esse prolongamento ele vai ter que ser digamos assim, uma resposta a uma pressão contrária. Para ficar mais claro ainda, é quando esse músculo sofre um processo de contração, ele relaxa rapidamente contra uma pressão exercida sobre ele. Se a gente for analisar a bexiga enche e acontece esvaziamento, né, sobre pressões diferentes. A bexiga vazia tem determinada pressão. A bexiga cheia tem uma pressão bem mais alta, mais significativa. Então, para fazer com que o músculo sofra o processo de contração e relaxe ao mesmo tempo, ele vai ter que assumir ele vai ter que responder a uma pressão contrária a essa força. A essa pressão contrária, esse trabalho que ele exerce sobre uma pressão contrária, a gente chama de estresse relaxamento reverso. Tá? Não sei se ficou claro para vocês esse processo. Ok. Então, eu queria parar aqui a aula para a gente começar amanhã a parte dos mecanismos de contração do músculo liso, tá? E aí, para a gente facilitar a compreensão, queria que vocês já fossem lendo o próximo capítulo, que é de contração e excitação do músculo liso. Se eu não me engano, é o 8, tá? Ele é um capítulo bem curto, tem só 5 páginas, se eu não me engano. E aí já é melhor para vocês entenderem esse processo de estresse e relaxamento reverso e a gente começar a entrar nos mecanismos chaves do processo de contração, tá bom? Amanhã a gente vai ver processo de contração e o processo de excitação, tá? Que são os dois interligados. Alguma dúvida, gente, até então? Sim, sempre é o cálcio, tá? Sherline. Sherline, desculpa. Sherline. Certo, vai ser sempre o cálcio, tá? A gente vai entender o porquê lá dos mecanismos de processo de contração, que eu vou explicar amanhã. Mais alguma dúvida, gente? Ok. Então amanhã nesse mesmo horário, tá? Às 10 horas. Ok, gente. Tchauzinho. Até amanhã.